O livro de Efésios é um grande desafio para nós, pregadores do nosso tempo. Porque o livro de Efésios, ele nos leva a um entendimento macro e a um movimento micro. Um entendimento macro da vontade de Deus para a sua igreja, e o entendimento micro de como nós devemos estar caminhando como servos e ministros do Senhor. O livro de Efésios, se você se disciplinar e você começar a ler o livro de Efésios, você lê umas 3, 4 vezes o livro de Efésios, buscando no Senhor, buscando no Espírito Santo, discernimento para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua vida ministerial. O livro de Efésios vai te ajudar e muito. Você pode observar que o livro de Efésios, ele tem toda uma cadência. Paulo apresenta alguns assuntos específicos, como a bênção de Deus. Ele inicia no capítulo 1 falando sobre a bênção de Deus, sobre a humanidade. Lá no capítulo 1 nós já vimos aqui, já foi ministrado sobre isso aqui. A bênção de Deus que não foi por nosso merecimento, mas foi por causa da sua graça, da sua misericórdia, que foi lançada sobre nós. O livro de Efésios começa com essa pegada. Bendito, você é bendito no Senhor. Depois ele vai passar pela a questão de salvação. Ele começa apresentando para você que você é bênção, você é bendito dos céus. Depois ele vem para a salvação. Ele traz para você no capítulo 2 a respeito da salvação. E a salvação não segundo as minhas obras, a salvação não segundo os meus esforços e sacrifícios. Que aí a gente tem uma demanda, teológica, ideológica, e a gente começa a brigar entre calvinistas e armenianos, e aí começamos a entrar numa discussão que vai nos levar somente a fortalecer aquilo que a gente acredita, mas se você não obedecer ao Senhor, não vai adiantar de nada. E ali no capítulo 2 ele vai falar que essa salvação é graça, misericórdia, favor do Senhor. Ele vai falar que nós, eu e você, fomos chamados para as boas obras. Ele dá uma pincelada naqueles crentes distraídos que não querem estender as mãos, não querem se movimentar, com o pensamento simplesmente: quem vai se salvar, vai se salvar, quem não vai se salvar vai para o inferno, e aí eu não tenho que fazer nada. Ele fala: não, olha, é graça, misericórdia do Senhor, pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas aí ele completa: porque somos feitura sua, feitura de Cristo Jesus, feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O objetivo da graça, misericórdia de Deus sobre nós não é para que nós fiquemos em casa com as pernas para cima, achando que é tudo resolvido e que no final vai dar tudo certo. Não, ele fala: Senhor, porque a minha graça alcançou vocês agora precisam se deslocar em boas obras. E essas boas obras é fazer o bem para o outro. Essas boas obras é caminhar segundo os princípios do Senhor. Ministrar a palavra, ministrar o social, ministrar sobre o outro. Isso é maravilhoso, porque no capítulo 13, no capítulo 3, ele vai adentrar também a respeito da unidade. Olha só como é maravilhoso o livro de Efésios. Começa o capítulo 1 falando de bênção. O capítulo 2, ele vai falar sobre graça. Ele não diz que você vai ser abençoado depois que você for salvo. Ele fala assim: olha, antes de você imaginar, eu já abençoei. Agora cabe você aceitar isso ou não. Aí ele coloca nos nossos ombros a escolha, decisão. Ele fala: bendito é, você é bendito. Isso já está escrito lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, 27. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine ele sobre, governa sobre. Abençoou Deus o homem e disse. A bênção já está na formação, na criação. Então tu é abençoado, meu irmão.
Ah, pastor, mas eu só estou vivendo experiências de maldições, só estou vivendo experiências ruins. Isso são decisões. Não confunda aquilo que Deus disse sobre você com as consequências das suas decisões na caminhada. A gente precisa deixar isso muito claro, amados. Porque a palavra de Deus nos fala lá em Gênesis, lá no início da criação, e essa palavra permanece. Isso ele não falou para o judeu, isso ele falou para a humanidade. Abençoou Deus o homem e disse: a bênção já foi estabelecida. É o que Paulo traz no capítulo 1. No capítulo 2 ele fala: agora as suas decisões precisam estar vinculadas ao quê? A algo que eu estabeleci na cruz. Graça, misericórdia, favor imerecido. Não é mais sobre o sacrifício do animal, não é mais sobre as minhas campanhas, as minhas formas, as minhas maneiras. Agora é sobre Ele. O que Deus fez em Cristo Jesus por mim e por você. Isso consolida graça. Não tem nada a ver com a hipergraça. Não tem nada a ver com a graça desonesta. O que é a graça desonesta? É achar que eu vou fazer o que eu quero, o que dá na minha cabeça, que no final vai dar tudo certo, eu vou estar em Deus. Não, irmão, existe um outro negócio, que é responsabilidade com nossas decisões. Aí no capítulo 3 vai falar sobre unidade. E essa unidade não é somente uma unidade em comunhão dos irmãos, mas ele vai falar sobre unidade em Cristo em primeiro lugar. E depois ele vai falar em unidade no corpo. Não tem como eu ter unidade com meus irmãos se eu não tiver unidade em Cristo, irmãos. E não há como eu ter unidade em Cristo e eu não amar o meu irmão. Isso também a palavra de Deus vai nos deixar bem certo. Por isso que eu tenho muita dificuldade com pessoas que não gostam de pessoas. Você precisa buscar um tratamento. Como assim, pastor? Eu tenho meu livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. E deixa eu te dizer, se você não gosta de pessoas e você é cristão, você precisa ser ministrado. Você precisa ver o que é que está te bloqueando, porque é impossível você dizer que ama a Deus e não amar os seus irmãos. Isso a Bíblia fala a respeito disso. Então, muito cuidado, quando você quer distância de pessoas, de repente você está fugindo do lugar onde seria a sua bênção. Porque tudo aquilo que te desafia, aquele lugar que te desafia, ali está a tua bênção. E a gente precisa enxergar o que a Bíblia fala no macro. Em todos os momentos que os homens e mulheres de Deus recuaram em lugares que desafiavam eles perderam aquilo que Deus tinha prometido para eles naquele tempo, naquele momento. Então, se pessoas te desafiam, eu te aconselho, senta, procura o ministério de aconselhamento, ministério da casa de aconselhamento, ministério de libertação. De repente seja demônio mesmo. Eu meio de falar, não, irmão, seja demônio mesmo. Porque diabo, que a Bíblia vai falar depois em capítulo 6, diabo fala sobre divisão. A raiz da palavra diabo, que a gente chama de diabo, é aquele que cria confusão e divisão. Se tem algo entre você e o irmão, é um diabo que pode estar te usando ou usando ele. A gente só precisa descobrir quem é que está sendo usado. Às vezes os dois. Ah, pastor, mas eu sou crente. Mas é os crentes mesmo que o diabo gosta de usar, irmão. É os crentes. Ah, pastor, mas o senhor, quando era mais teologicamente correto, você não falava que crente podia ser usado pelo diabo. Jesus falou que Pedro era usado. Para trás de mim, Satanás. Você só tem os olhos nas coisas da terra. Então, se você tem dificuldade em unidade, você tem dificuldade em estar no corpo, eu te aconselho, procura ministração, procura um ministério de aconselhamento. O pastor Sean carrega muito isso. Senta com o pastor Sean, conversa, ele vai te ajudar.
Procura o Ministério de Libertação. Maicon e a Pâmela estão lá atrás. Toda uma equipe que tem para te ajudar a identificar. Você só não pode achar que no final vai dar certo, irmão. Nós estamos aqui, queridos, para te alertar de que caminhar fora dos princípios não vai te levar para o destino proposto do Senhor. Tá bom? Aí ele vai falar sobre unidade. Unidade primeiro em Cristo. Somos um nele. Se eu sou um nele, ele amou, ele se entregou pelo outro, então eu amo, eu busco amar. Irmão, tem aquela coisa que o Rafael normalmente diz, né? Nós temos que amar o próximo. Às vezes o próximo não ajuda. O próximo às vezes não coopera, mas continua sendo o princípio do Senhor, amar o próximo. E aqueles que mais nos desafia é aqueles que estão próximos. Já percebeu? Meus parentes estão a 3.000 quilômetros daqui. Nenhum deles me incomoda. 3.500 quilômetros, né, meu amor? 3.500 quilômetros daqui. Ela fica mais feliz ainda. Né? Não é incômodo, irmão. 3.000 quilômetros. Tem como incomodar? Não, irmão. Por que a Bíblia fala que você tem que amar o próximo? Porque é aqueles que estão no dia a dia. É aqueles que de repente você conta e não aparece. Aqueles que você de repente dá um bom dia e não responde. Você chama no WhatsApp, não responde. Você liga, não atende. Aqueles que você acredita uma confiança e às vezes é quebrada. E aí, pastor, o que é que faz? Continua amando. O Senhor fala que é para amar. É fácil? Para quem é fácil aqui? Quem que acha que é fácil amar? Não, irmão. Não é para ninguém, irmãos. Mas a nossa bênção está na obediência do princípio. A nossa bênção não está em que o outro nos ame. Entenda isso. A misericórdia de Deus, a revelação dos céus para mim e para você, a bênção dele sobre mim, não está em eu convencer o outro que eu amo ele. Eu não tenho que convencer ninguém que eu amo, irmão. Você não precisa ficar dando presente para convencer, para ser aceito ao outro. Entenda, isso é um outro problema que você tem que buscar resolver na sua vida. Não é aceitação, é amar. No capítulo ele vai falar: somos um em Cristo. Por eu ser um em Cristo, eu preciso amar. E amar é muitas vezes dizer não. Amar é estabelecer limites. Amar é estabelecer prioridades. Amar não é eu coibir, não é eu oprimir a outra pessoa e me aceitar como eu sou. Não, irmãos. Ninguém precisa me aceitar, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou um nele. Amém? Eu só preciso amar o outro. E muitas vezes vai ter que dizer: não, eu não posso. Esse eu não consigo. Ah, isso sim eu posso te ajudar. Ah, isso aqui eu consigo, mas isso aqui eu não consigo. Amar nos exige estabelecer limites. No capítulo 3 vai falar sobre isso. Somos um. E além de sermos um em Cristo, nós somos um como igreja. Essa unidade, ela não é somente no Espírito. Essa unidade não é somente para a eternidade. Não é somente numa atmosfera de Espírito. Essa unidade, ela é vivencial. É entre pessoas. Aí você vai encontrar no capítulo 3, capítulo 4, falando a respeito de unidade do corpo, sobre as funções. Ô irmão, não sei como é que pode uma pessoa dizer que é chamado por Deus para algo e ela não consegue amar as pessoas. Ela não consegue se amar. Ela não consegue. Por quê, pastor? Ela não consegue se amar. Ela olha no espelho e não tem coragem de arrumar o que está errado. Qual é uma característica de uma pessoa que não se ama? É uma pessoa que ela não busca resolver o que tem que ser resolvido na sua vida. Aí ela vai entrar em contradição quando a Bíblia fala amar o próximo como a si mesmo.
Se ela olha para o espelho e está tudo bem, ela está com a vida errada, está com as decisões erradas, ela precisa tomar decisões, ela não toma, ela precisa fazer um monte de coisa, ela não arruma, não entra em governo na vida dela, ela não arruma as coisas, ela não sabe amar, nem a ela, como é que ela vai amar o outro? Ah, pastor, é só citar uns versículos, não foi isso que Jesus disse? A Bíblia falou aqui, foi falado no ministério, nos louvores, somos a carta viva dele. Somos a carta viva. A autoridade começa em casa, irmãos. A autoridade começa na mesa. E aí no capítulo 4 vai falar a respeito de uma funcionalidade de unidade no corpo. Para o que você foi chamado? Essa dependência, interdependência. O apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres e todas as suas conexões e todas as suas conexões, ligaduras, todos os ministérios funcionando, não um achando que é melhor do que o outro, não um achando que é mais autoridade do que o outro, não, porque eu sou apóstolo, eu sou bambambam, eu sou profeta, eu que tenho uma palavra, eu sou evangelista, eu que faço, eu que sou pastor, é minha responsabilidade. Eu sou o mestre, eu que interpreto. Não é isso unidade, irmãos. Isso não é unidade no corpo. Isso é somente o exalar da nossa alma. Capítulo 4 também vai falar sobre o viver santo, o princípio da santidade. E parece que aquela palavrinha que tem aparecido nos nossos dias é nada a ver. Já viu aquela coisa? Nada a ver. Nada a ver, pastor. Nada a ver, pastor. Nada a ver, irmão. Cuida com isso. Sexo ilícito. Nada a ver. Estamos em outro tempo. Os pais deixando as meninas dormirem na casa dos namorados. Nada a ver, pastor. É outro tempo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, em algumas versões para ficar melhor a interpretação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Se permitir simplesmente viver em seus sonhos, em seus pensamentos, em suas leviandades, não tem nada a ver. Vai dar tudo certo. Dá tudo certo, não, irmãos? A carta de Paulo à igreja de Éfeso vai nos levar para um lugar onde nós vamos ver agora, o qual nós precisamos lidar com maturidade nos nossos dias. E se nós desconsiderar os princípios que é apresentado nela, você só vai ser vulnerável, mais um alvo vulnerável nos dias de hoje. Você vai ficar aquele crente que só toma pancada. Sabe o crente, como é que é o nome? Crente, como é que é a palavra? Martelo dá na cabeça de quem? Do prego. Crente prego, só toma na cabeça. Aí a gente começa só a tomar na cabeça. Aí a gente entra numa teologia de miserabilidade. O que é a teologia de miserabilidade, pastor? É assim mesmo, é a vontade de Deus para a minha vida. Ei, irmão, tem nada a ver a vontade de Deus para a sua vida com as suas decisões erradas. Nada a ver. O crente que só fica tomando na cabeça, a gente precisa, chega uma hora que a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, que eu não posso mais me conformar em ficar tomando na cabeça. Porque a vontade e o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida não é que a gente fique tomando na cabeça dia após dia. A palavra de Deus fala que nós somos referência, nós somos sacerdotes, nação santa, raça eleita, povo adquirido. A Bíblia nos fala que nós seremos referência, nós somos referência da graça, da misericórdia, da glória dele sobre a terra. Shalom, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. A Bíblia não fala isso? Agora olha no espelho e vê se isso está acontecendo.
Porque se você continuar conformado de que está tudo bem, estando tudo errado, a maior dificuldade, eu servi algumas empresas na minha caminhada, e uma das grandes dificuldades no meio empresarial, lidando com liderança, é você ajudar, né? Você como gerente, como supervisor, como um diretor, você não pode chegar num ambiente e mudar tudo. Não, vai dar errado, a ciência mostra que dá errado. Você precisa chegar e fazer com que, primeiro ponto, os líderes enxerguem que está errado. É o maior desafio de um gestor, é fazer com que a liderança enxergue. Cara, é verdade, isso não está certo. Aí depois que a pessoa enxerga, que a liderança enxerga que não está certo, aí vocês criam planos de ações para resolver juntos o que está errado. Essa é a tática eficaz de uma boa gestão. Agora, quando você não consegue fazer o outro, o líder, enxergar que as coisas não estão bem, aí começa todo o fim. Aí é o início do fim. Porque o líder, ele tem algo inerente dele, ele é birrento. A gente chama de, ele é perseverante. Ele não desiste fácil. Em outras palavras, ele é teimoso mesmo. Todo líder é teimoso. Não é, Gelson? É teimoso, não desiste fácil. Porque imagina, isso é uma qualidade do líder. A parte de qualidade, a gente fala, o cara é perseverante, o cara tem, né? Ele tem firmeza. Aí quando ele começa a birrar pro errado, a gente fala, o cara é muito teimoso. Aí a gente precisa ter sabedoria e discernimento de saber, olha, eu preciso enxergar o que está errado. Eu preciso verificar o que está errado. E mudar. Só diagnosticar não vai valer a pena, gente. Entrar aqui domingo e pós-domingo e dizer, e a gente tomar na cabeça com a palavra. E a gente fala, pá, o culto foi maravilhoso hoje. Bah, balançou, bah, foi sobrenatural. Deus falou comigo. Mas você, do carro para casa, você não tomou nenhuma decisão. Você não tomou nenhuma decisão. Aí a Bíblia me coloca no capítulo 4 em diante, mas para o final falar sobre andar em santidade, o viver santo. Vai falar no capítulo 5 também, viver santo, santidade, sem a qual não podemos ver o Senhor. E quando nós sabemos o que nós precisamos organizar em nós, e nós nos achegamos diante de Deus, no trono da graça, da misericórdia, e falamos, Senhor, eu sei que isso eu preciso arrumar, me ajuda, me dá tempo, me dá formas, maneiras para arrumar isso. Irmãos, não precisa de nenhuma justificativa. Você vai ter diante do trono da graça favor imerecido. Você vai ter tempo, formas e maneiras para ajustar. Mas isso é para o líder ou para aquele eficaz, aquele que quer resolver. Porque quem não quer resolver a vida vai dar o quê? Justificativas. A gente vai ficar domingo pós domingo, culto pós culto, pedindo o Espírito Santo me enche. Mas te encher para quê se você não quer tomar as decisões que tem que ser tomadas? Só quer dar uma arrepiada. Dá uma arrepiadinha, é bom demais, irmãos. Mas essa não é a promessa do Senhor. A promessa do Senhor é transformação de vida. É para que você chegue em lugares altos. É para que você inunde a terra com a glória dEle. A promessa dEle é deixar um legado através de você. É que os seus pais, seus parentes, seus amigos, eles possam ser ministrados pela sua vida. A promessa de Deus é que você seja referência nessa terra, luz e sal da terra. Viver em Cristo, santidade. E aí eu começo alguns pontos que eu quero falar com vocês a respeito de Efésios capítulo 6, a partir do verso 10.
Eu quero falar para você que com todos esses pontos que eu citei até agora, do capítulo 1 até o capítulo 5, eu quero afirmar com você, eu quero afirmar para você que nós somos condicionados a vencer. Irmãos, com todos esses 4 pontos que eu falei para vocês, que o livro de Efésios, que Paulo, que o Espírito Santo, através de Paulo, nos coloca, nós somos condicionados a vencer. É impossível, não há como você observando o que Paulo fala no livro, do capítulo 1 ao capítulo 5, é impossível você dar continuidade na sua vida, uma vida medíocre, uma vida de metade. É impossível você não viver, não experienciar o poder do Espírito Santo, a graça, a misericórdia, o favor dele. É impossível. Por quê, pastor? Porque nós, segundo a palavra, estamos condicionados a vencer. Paulo deixa para falar sobre guerra, sobre batalha espiritual, que a maioria de nós aqui já ouvimos, quase todos aqui já tiveram algum contato, já foram ministrados, já viveram algumas experiências. Paulo deixa para falar sobre batalha espiritual no capítulo 6. E quando eu fui ministrando a primeira vez no livro de Efésios, eu ficava me perguntando, cara, ele poderia ter começado com esse assunto que é maravilhoso demais. Porque a maioria das vezes o que a gente mais lida no dia a dia é com o diabo. A maioria dos crentes todo dia tá repreendendo o diabo, é ou não é? Eu podia começar com isso. Ele poderia começar dando o nome de todos os demônios. Mas ele só vai inserir esse assunto lá no capítulo 6 de Efésios. Acredito eu que não por falta de prioridade, não que o assunto não fosse relevante, porque ele vai detalhar as questões. Eu acredito eu que não que a batalha espiritual ou a guerra espiritual ela fosse menos importante do que qualquer um outro assunto abordado até aqui. Acredito eu que não passava na cabeça de Paulo menosprezar o assunto a respeito de batalha espiritual. Acredito eu que Paulo, ele insere agora, no capítulo 6, o assunto da batalha espiritual, porque só então havia fundamento para que a pessoa pudesse se movimentar nisso. Acredito eu que agora é tratado desse assunto, porque só a partir de agora, depois da pessoa entender que ela foi bendita em Deus, ela é bendita em Cristo, depois dela entender a respeito da salvação, graça, misericórdia e favor do Senhor, depois que ela entende sobre unidade com Cristo e unidade com o corpo, depois que ela entende salvação, entende santificação, um viver santo, um viver diante do Senhor, então Paulo, de repente, o Espírito Santo fala, agora, fala aí a respeito de quem eles precisam vencer. Agora muitas vezes a gente se empolga, a gente pela caminhada, muitas vezes pelos dons, né? Eu fui chamado para o ministério de intercessão, fui chamado para o ministério disso, ministério daquilo. E aí a gente se empolga e a gente começa a meter as mãos sem conhecimento da palavra. Quando a gente começa a meter as mãos, a gente começa somente no impulso, no homem natural, carnal, a gente vai tomar choque. A gente vai tomar choque. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus me fala, através de Paulo, que há uma base para uma movimentação. Há uma base, há um objetivo, porque o Senhor, Ele bendize a tua vida. Há um objetivo, porque o Senhor na criação já declarou que você é bendito.
E esse objetivo é para que no final você não seja constrangido pelo inimigo em tirar de ti a bênção que ele já colocou. Agora, quantos crentes, quantos homens e mulheres que têm entregue as suas vidas ao Senhor, quantas noites perdidas que esses homens, essas mulheres do Senhor têm, em tristeza, em depressão, em agonia, sem esperança. Por quê? Porque as situações da vida, manipulada pelo inimigo, manipulada pelos nossos inimigos, nos leva a esses lugares, e a gente não tem coragem de abrir a boca e declarar: Deus já me abençoou, o Senhor já me abençoou. Quantos cristãos, quantos filhos e filhas estão mendigando debaixo da mesa, pedindo pão, aonde o Senhor já declara: filho, tu és bendito, senta à mesa. Mas o inimigo, ele arma ciladas para que você fique simplesmente como um pedinte, onde você deveria estar posicionada como filhos, como filhas e filhos do Altíssimo, embaixadores de um reino, embaixadores de um reino eterno, inabalável. Agora, Paulo, ele não coloca esse assunto aqui por menos relevância, mas ele coloca esse assunto aqui no capítulo 6, para que eu e você possamos observar. Primeiro, capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Se eu perguntar aqui, uma boa maioria vai citar toda a armadura, digo, no capítulo 6 de Efésios diz. E eu vou dizer para você, eu não vou entrar nem na armadura, não vou falar sobre a armadura hoje. Mas a maioria dos cristãos se focaram em botar armadura, em colocar armadura, em fazer algo, alguma coisa, algum pode, piripipim, e dizer: vai, agora eu estou com armadura. E a unidade no Cristo, e a unidade no corpo, e a graça na salvação. Ou você acha que é os seus esforços que te levam para os céus? E a santidade, e o processo no Senhor, onde é que fica? Condicionados para vencer. Não há como você perder uma batalha, não há como você perder a batalha da vida. É impossível você perder a batalha da vida se você observar o que a palavra do Senhor nos fala no capítulo 1, 2, 3 e 4 de Efésios. É impossível você perder a batalha da vida. O que é perder a batalha da vida, pastor? É você passar os seus dias, os seus minutos, que vale muito, sem direção, sem destino. Perder a batalha da vida é você acordar pela manhã angustiado, em depressão, deprimido, sem alegria, sem sorrir, sem entender que Ele está contigo, sem entender que Ele é presente. Perder a batalha da vida, meu irmão, é você todas as noites ir dormir, encostar a cabeça no travesseiro, em lágrimas, sem saber que Ele é Deus, sem consciência de que Ele está presente. Perder a batalha da vida, meu irmão, é você levar aquilo que você tem que decidir hoje, aquilo que você tem que se decidir hoje, até o túmulo, para chegar no túmulo e dizer: Senhor, eu não tive tempo. Perder a batalha da vida, meu irmão, é estar sempre distraídos, correndo atrás da máquina, achando que estamos construindo alguma coisa para os últimos dias da vida. A gente precisar passar dias e dias no hospital para refletir aquilo que nós deveríamos ter feito. Perder a batalha da vida, meu irmão, é muitas vezes chegar na cama do hospital, no final, na reta final,
e passar lá alguns tempos. Isso é perder a batalha da vida, irmãos. Porque partir, todos nós vamos partir, amém? E no dia que chamar a minha senha, irmãos, eu largo lá para os 120. No dia que chamar a minha senha, meu irmão, eu quero dar pulo de alegria. No dia que chamar a minha senha, meu irmão, eu quero dizer: Senhor, obrigado. Obrigado por ter conhecido o Márcio. Obrigado por ter conhecido o Sean. Obrigado por ter conhecido o Nivaldo. Obrigado por ter conhecido os irmãos esse, aquele. Obrigado, Senhor, pela vida do Eduardo. Eu te agradeço pela vida da minha esposa, a vida das minhas filhas. Eu te agradeço pela minha sogra. Eu te agradeço, Senhor. Mas agora é um outro caminho. Agora é uma outra pegada. Pastor, mas você está falando isso porque não chegou. Meu irmão, eu estou preparando para quando chegar. Porque eu serei condicionado a ser grato ao meu Deus por todos os dias que Ele me deu nessa terra. Seja lá nos 120, seja nos 80, seja nos 70, ou seja agora. Ele sabe o meu coração e eu quero dizer para Ele: olha, Senhor, foi muito bom. Foi muito bom passar pela terra. Mas eu sei que melhor será a partir daqui. Irmão, porque aqui é bom demais, amém? Aqui é maravilhoso, irmão. Sou amado pela minha esposa, amém, minha irmã? Amém. Eu sou amado pela minha esposa, sou amado pela minha filha. Sou amado por vocês. Não precisa levantar a mão não, tá? Irmãos, eu sou amado. Mas eu quero dizer para vocês, no dia que eu me encontrar com meu Senhor, eu vou dizer: Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que aconteceu comigo. Mas assim, ó, a partir de aqui, Senhor, ó, como é maravilhoso. Dá continuidade. É isso que o Senhor começou lá embaixo, aqui em cima. Ah, queridos, no verso 10 do capítulo 6 diz: Paulo, ele chega e fala para a igreja, depois de ter falado esses 5 pontos que eu citei um pouco antes. Ele fala: no demais, olha gente, já te falei para vocês o básico, já falei para vocês o fundamento, já falei para vocês o que era necessário, vital. Aí ele fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Novamente ele traz: olha, no demais, crentes, olha só, vocês já pegaram as instruções. Agora, o que você tem que fazer agora? Fortaleça-se. O que é fortalecer? Lembre do que foi dito. Aonde? No Senhor, na força do seu poder. Porque é no poder dele que nós podemos estar aqui, queridos. É no poder do Senhor que eu posso caminhar. É no poder do Senhor que eu posso ministrar. É no poder do Senhor que um dia eu vou ouvir a minha senha sendo chamada. É no poder do Senhor que eu ouço todos os dias a vida me chamando para sorrir, para estender as mãos, para caminhar. É no poder do Senhor que a vida está disposta a todas as manhãs. É no poder dele. Fortaleça-se nisso. Não busque se fortalecer na sua religiosidade. Não ache que você está forte quando você simplesmente faz aquela campanha. Não ache que você está forte quando você faz aqueles 10 dias de jejum. Que crente é doido, né? Crente acha que fica poderoso quando faz jejum. A Bíblia fala que jejum é para humilhar a sua carne, e você está achando que você fica poderoso no espírito. Ele fala: é no poder dele. Se fortaleça nele, por ele e para ele. Se lembra do convite que ele faz lá no início da nossa caminhada? Vinde a mim todos que estás cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É esse convite de novo. Paulo está falando: olha, lembra, vá para ele. Vá para ele. Não vá para a sua religião. Não vá para as suas formas, suas maneiras, seus ideais. Ah, porque eu não aprendi assim. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Fica alerta.
Sabe o que eu quero falar para você? O que te trouxe até esse momento em Deus não é suficiente para te levar a acessar os lugares novos que Ele tem. Não tem como. É doideira do crente, é doideira nossa achar que Deus vai fazer algo diferente em nossas vidas, a gente mantendo as mesmas crenças que nós tínhamos há 20 anos atrás. E quando eu falo crença, crença pessoal. Não vai. E o Senhor deixa claro isso com a vida de Samuel, lembra disso? Samuel ungindo Davi. A síndrome de Samuel, Samuel entra para ungir Davi. E Samuel tinha o quê? Todo um sistema de crença limitante na vida dele. E ele entra e está falando com Deus, irmão. Não tá falando, irmão, ele está falando com Deus. Profeta de Deus, ó, online. Online. Ele estava lá. Aí ele vê o primeiro irmão entrar e ele fala assim, pô, é esse cara aí. O Espírito Santo já pega ele. Epa, não é segundo os seus olhos não. Em outras palavras, não é segundo suas crenças. Não é segundo os seus parâmetros, não é segundo a sua vontade, não é segundo aquilo que você diagnosticou. Entre o segundo, agora sim é isso daí. Epa, não é segundo as suas crenças também não. De novo. Aí vem Davi. Você falou assim, agora é conforme a minha vontade. Nós falamos tanto sobre Davi, falamos tanto sobre Samuel, e nós não aceitamos o protocolo de Deus sobre a vida de Samuel, sobre a vida de Davi. Cuidado, vinde a Ele, todos que estás cansados e sobrecarregados. No verso 11 ele vai dizer, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Irmão, isso aqui é responsabilidade, amém? Você consegue ver responsabilidade aí? Revesti-vos, está mandando você. Revista. Não é o pastor que vai te vestir. Não é o pastor que vai te passar óleo e vai dizer, a partir de hoje você está branco como a neve. Olha, que o anjo agora está colocando um manto sobre você. E você com o mesmo desejo, a mesma vontade. Você com as mesmas coisas, fazendo a mesma coisa no escondido. Irmão, isso é loucura. Isso não é profético, isso é patético. A gente pega uma pessoa, chama para orar para a pessoa, a gente passa óleo na pessoa, a pessoa não tomou nenhuma decisão, não tem nenhuma consciência do que está fazendo de errado, e a gente simplesmente fala, não, agora o manto de Deus está sobre você. Aí a pessoa vai para casa, continua na pornografia, continua assistindo o que quer, pensando o que quer, fazendo o que quer, e a gente fala, não, agora está resolvido. Não, irmão, vou falar para ti, se tua senha chamar, tu vai morar com o diabo. Eu e você precisamos entender, há um lugar no Senhor que você precisa abrir o seu coração e falar a verdade para Ele. As nossas maneiras e as nossas formas, irmãos, não vai substituir o confessar e o arrepender-se. O arrependimento, ele precisa estar no coração de cada um de nós. Não adianta a palavra liberada sobre vidas sem arrependimento do outro lado. Uma palavra de bênção, ela repousa quando há arrependimento do outro lado. No verso 11 diz a respeito da responsabilidade nossa: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Autorresponsabilidade. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, você precisa olhar para o espelho. E isso não é viver uma cultura de culpa. Não é viver uma cultura de culpa. Mas é viver uma cultura de embaixador do reino de Deus. É viver uma cultura de entender, quem precisa levantar e andar sou eu. Quem precisa dizer não ao pecado sou eu. Quem precisa ver o que é que eu estou fazendo de errado com minha esposa ou com meu esposo sou eu. Quem precisa pedir perdão a ele ou a ela sou eu. Quem precisa procurar os meus credores e resolver sou eu. Não é Deus. Não é Deus, irmãos. Quem precisa procurar os seus familiares e pedir perdão
é você, não é Deus. Se você machucou alguém na caminhada, quem tem que procurar e conversar é você. Se você maltratou alguém, se você roubou de alguém, se você tirou de alguém, quem tem que devolver é você, não é Deus. Não adianta tu ficar orando para que Deus lá faça alguma coisa, não. Deus já está fazendo, colocando você de joelho para que você tome coragem e vá resolver. E não é sobre coragem, é sobre ação. Porque se você não tiver coragem, vá com medo mesmo. O medo não pode te impedir. O medo é bom para deixar você atento, de deixar você saber que a estrada, que o processo, ele é difícil mesmo. Agora, o medo ele não pode te paralisar. Você não pode achar simplesmente que você continuando a pensar e a fazer aquilo que você dá na cabeça que vai dar tudo certo no final. Não é isso que a Bíblia me fala. Não é isso que o Evangelho de Cristo fala, irmãos. Ah, pastor, mas não é o que eu escutei por aí, não é o que eu escuto no YouTube, não é o que eu escuto nos TikTok, não é o que eu escuto nos videozinhos. É um Prometeu se você quer viver de videozinho. Se você parar de assistir videozinho e você começar a ler a Bíblia, olha, eu firmo contigo. Eu firmo contigo nessa noite que você não vai ter outra chance de perder a batalha da vida. Você estará condicionado. Se você deixar os videozinhos, você começar a ler a Bíblia, você começar a ler Efésios capítulo 1, 2, 3 e 4 e começar a aplicar na sua vida, você estará condicionado a vencer. Você vai vencer a depressão, vai vencer a angústia, vai vencer a obesidade, vai vencer um monte de coisa. Porque Deus vai estar dizendo, levanta e anda, vai para cima, resolve o que tem que ser resolvido, porque eu estou contigo. Autorresponsabilidade, viva em unidade, seja corpo. Ele fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí vem o bicho. Aí vem o bicho. No final do capítulo, no final do livro, Paulo apresenta para a gente nossos inimigos. Aí em seguida ele vai dizer, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pai, contra mãe, contra avô, contra tio, não é contra a família, não é contra o patrão, não é contra a empresa, não é contra... A nossa luta não é contra pessoas. Ele vai dizer, olha, vocês precisam estar firmes contra as ciladas do diabo. Duas coisas que quero chamar a sua atenção. Ciladas, fala-se projetos ocultos. Cilada se refere a emboscada. E o inimigo sempre pega o orgulhoso. Porque o orgulho é a arma daqueles que perdem. O orgulho, em qualquer teor, não tem orgulho bom e orgulho ruim não. Todo orgulho, ele vai te levar a perder. Independente. Por que, pastor? Como você diz isso, pastor? A pessoa tem que ter orgulho de ser crente. Não, irmão. A Bíblia fala que eu preciso ter mansidão e humildade. E agradecer pelo privilégio que Deus me deu. De poder estar aqui respirando. E a Bíblia me fala em Mateus capítulo 11, verso 29. Se eu estou aprendendo com Jesus, eu vou entender que Ele é manso e humilde de coração. E se eu sou igual, sou parecido, Ele é a minha referência, Ele é o meu modelo, eu preciso compreender. O orgulho, em qualquer instância, vai te matar. O condicionamento para vencer passa pelo caminho de você abandonar o orgulho. E você deixar para trás o orgulho. Por quê? Porque a Bíblia me fala que a nossa luta, nosso momento vai ser escapar, vai ser discernir, observar, sair fora das ciladas do diabo. Quer dizer, os projetos ocultos do inimigo contra a sua vida, você vai discernir, vai tomar decisões e você vai sair fora. A Bíblia não está falando que é Deus que vai tirar as ciladas do diabo da sua frente.
É outra crendice também que os crentes tomam pancada na cabeça. Olha só o que a Bíblia fala. Revestivos de toda a armadura, a responsabilidade é tua, para que possais estar firmes contra. Quem é que vai estar firme? É Deus ou é você? É Deus ou é você? É você. Somos nós. Quem precisa estar firme contra a cilada do diabo? Você. Deus já está. Deus já venceu, irmão. O Senhor já venceu o inimigo. Agora Ele está falando para mim e para você, cara, olha só, permaneça firme. Para que você possa permanecer firme contra o inimigo, você vai precisar se ligar no seguinte: nas ciladas dele, no que está oculto. Eu tenho falado aqui várias vezes que o Senhor, Ele tem projetos. O Senhor escreveu nos seus livros sobre nós, amém? O Senhor escreveu grandes projetos para a sua vida, para a minha vida. Ele escreveu, e no decorrer da caminhada, no decorrer da vida, Ele vai se revelando para nós, amém? E os projetos de Deus são bons, são lindos, maravilhosos, mesmo que a gente não entenda muitas vezes, né? Mas o projeto de Deus é o melhor para nós. Da mesma forma que Deus tem projeto para nós, amados, a Bíblia também me fala que o inimigo, ele tem ciladas para você. Ciladas aqui são planejamentos ocultos contra a sua vida. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aquele que provoca divisão, aquele que provoca confusão. Aí ele fala no verso seguinte, para nós irmos para o final, ele apresenta para a gente o diabo no macro, e ele vai agora trabalhar no micro. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra principados, contra potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Aí o Senhor, Ele vem e nos traz, amados, o objetivo de nós estarmos revestidos do poder do Senhor. Porque se eu busco me revestir da minha autossuficiência, das minhas capacidades, se eu busco me revestir da minha unção, dos meus dons, dos meus ministérios, da minha teologia, das minhas formas, eu vou ser vencido. A Bíblia me fala que se o que me empodera, se aquilo que está me dando forças é as minhas maneiras, Ele está dizendo, tu vai cair na cilada. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra carne e sangue. Mas existe poderes que estão alinhados, organizados. Engraçado que ele coloca 4 sequências de hierarquias. Deixa claro que é organizados, buscando te destruir. Aí você fala, pastor, mas Jesus já venceu todos eles na cruz. Claro, claro que Jesus venceu todos eles na cruz. Claro que Jesus desnudou eles, tirou a autoridade que eles tinham. Claro que sim. Eu quero saber se você destituiu eles de autoridade na sua vida. É diferente? Uma coisa é Deus ter tirado a autoridade do inimigo nas regiões celestes. Uma coisa é o Senhor ter tirado a autoridade do inimigo em nos levar para o inferno. Outra coisa é você continuar uma aliança com o inimigo e dizer que você está bem, que você está com o Senhor. Uma coisa é você estar em aliança com os céus. Outra coisa é você estar fazendo o que o inferno manda fazer e você falar que está no Senhor. Não bate, irmão. Não fecha. Pastor, mas Deus só quer o meu coração. Aonde é que você viu isso? Deus, Ele pagou o preço por completo. Espírito, alma e corpo. O Senhor te deseja por completo. Ele pagou o preço por tudo.
Condicionados para vencer. Vencer o que, pastor? As batalhas da vida. E essas batalhas da vida, o que é que tem se configurado? Tem se configurado em alta organização para destruir você. E não falo isso aqui para te deixar com medo de jeito nenhum. Vocês sabem que eu não sou desse. Eu falo aqui para te alertar. Nós estamos entrando em um ciclo. Estamos entrando em um novo ciclo. Acabamos de entrar, dia 22. Há um novo tempo do Senhor para a sua casa, para a sua vida. Agora você precisa destituir aqueles que estão roubando você dele. Você precisa se resolver com o Senhor. Você precisa falar para o Senhor. E não é sobre uma cultura de culpa e condenação. É sobre ter uma cultura de graça, misericórdia e favor. No altar do Senhor é isso que é manifestado. É permissão de retorno. Agora, condicionados a vencer essa batalha em quem? Quem é que está ali? A Bíblia fala principados, potestades, poderes e forças espirituais, que nós vamos ver em um outro tempo, em outro momento. Todos eles, já vimos até aqui, que estão organizados, primeiro, para que você não creia que eles existem. Você já viu como é que tem muita igreja, muita crente hoje, falácia, falando que não tem diabo mais? Que o diabo somos nós. Pode ser você, eu não. Não, o diabo somos nós, não tem mais negócio, era só uma ideia do grego, do hebraico e não sei o que. Aí dão aí os menos favorecidos no discernimento e no entendimento da palavra, a pessoa como, não, é nós nada, irmão, é nós só na favela. Paulo, ele está apresentando para ti o seguinte: a batalha da vida envolve principados, potestades, poderes espirituais no mundo tenebroso. Você está condicionado a vencer todos esses. Essa turma que traz desgraça, essa turma que traz miséria, essa turma que traz corrupção, essa turma que traz roubo, essa turma que traz doenças, essa turma que traz confusão na família, divórcios, ilegalidade, essa turma, principados, potestades, poderes, forças espirituais. E aí os crentes hoje só querem dar glória a Deus e ir para casa, e negligenciando aquilo que a Bíblia fala, que vai lutar organizadamente contra você. Eu quero dizer para você, aliança em Cristo, no nome de Jesus, você não pode desconsiderar essa luta, essa batalha. A nossa confiança está naquilo que o Senhor Jesus fez. A nossa confiança está no sangue de Cristo Jesus. E por termos esta confiança nele, nós mantemos o nosso foco nele. Não estamos aqui para dar nome a nenhum tipo desses caras. Não estamos aqui para citar nomes deles. Estamos aqui para dizer para você: a palavra do Senhor te diz que neste tempo, nesses próximos 5 anos, eu e você vamos precisar nos preparar. Eu e você vamos precisar nos revestir do poder do alto, dele, do Senhor, para lidar com todos aqueles que estão intentando contra a sua vida. Irmãos, nós estamos condicionados a vencer nele, por ele e para ele. Quero convidar você a ficar de pé nesse instante, no nome de Jesus. Eu e você somos condicionados a vencer pela palavra, por aquilo que ele diz que somos, por aquilo que ele diz que fez, por aquilo que ele estabeleceu na cruz do Calvário. Eu e você somos condicionados a vencer todo o principado, toda potestade, todo poder, toda força espiritual contra as nossas vidas. Ah, pastor, mas isso eu preciso fazer um curso, isso eu preciso fazer isso, Não, você precisa ter consciência de quem Cristo é, do que Ele fez por você, e você precisa simplesmente entender que você foi bem abençoado por Deus. Você precisa entender
que a graça, a misericórdia de Deus repousa sobre você. Você precisa aceitar que unidade não é de boca para fora. E você precisa compreender que santidade é algo inegociável no reino de Deus. Santidade, irmãos, não dá para brincar com ela. O processo existe sim. O Senhor te dá tempo para organizar? Claro que dá. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de cuidado. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que nos chama. Ele nos chama para perto. Agora, Ele não é um Deus conivente. E você precisamos compreender isso. Ele nos dá a oportunidade para que a gente mude, para que a gente busque ajustar. Os nossos olhos precisam estar nele, irmãos. Eu te trouxe essas questões aqui nessa noite. Não foi para... Ô irmão, liga mais uma aqui, irmão, fazendo um favor. Eu trouxe essas questões aqui, não foi para te deixar sair daqui nessa noite focado nos seus erros, de jeito nenhum, irmãos. Mas é que para que você e eu entendamos que os nossos olhos precisam estar nele, confiar nele, entender que Ele é Deus e que a cada instante Ele tem nos dado a oportunidade da vida. E muitas vezes as nossas decisões têm sido empurradas para frente. Quantos de nós aqui que o Senhor já falou 1, 2, 3, 4, 5, fala o crente, fala você que é crente. Ele já falou 3, 4, 5, 10 vezes e você está repetindo as mesmas coisas. Aí tem umas musiquinhas que nos ajudam, né? Ah, não, eu sou humano mesmo. Eu sou falho, pobre, coitado, sou o bichinho de Jacó. A palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala que você é filho do Altíssimo. A palavra do Senhor fala que você é embaixador do reino, que você é sal. Que você é sal, que você é luz. Diga ao fraco, sou forte. Forte em quê? Nas suas formas? Não, nele. Fortaleça no poder do Senhor. Revesti-vos da graça, da misericórdia dele, mas fortaleça-se. E Paulo vai dizer, para quê? Para que vocês possam permanecer firmes. Firmes em quê? Em mim, em Cristo. Para que vocês permaneçam inabaláveis. Depois de ter feito tudo, depois de vocês terem entendido, depois de vocês terem experimentado, depois de vocês terem agido, depois de vocês terem caminhado, vocês têm uma coisa a fazer: permaneçam inabaláveis. Como é possível isso, irmãos? Com nossos olhos nele. Só com nossos olhos nele, meu irmão. A graça, a misericórdia dele, por ele e para ele. Pede a você que feche os teus olhos nesse instante.